Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre como vencer o pessimismo. Isso mesmo. Você já teve esse problema? Você já foi pessimista? É pessimista ou está sendo pessimista? O pessimismo ele atinge a todos nós. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente maquiar, a gente querer, mostrar que a gente é o super crente, o super homem, a super mulher. Não adianta, porque o pessimismo ele vai ter que aparecer muitas vezes na nossa vida, né? Então o pessimismo ele é posso dizer assim, é uma situação que se manifesta na alma, do ser humano. E o ser humano ele tem que saber lidar com o pessimismo, porque o pessimismo ele é uma ferramenta muito forte que pode desencadear, claro, em outros problemas na nossa vida, Então, é uma situação que tem que ser enfrentada, Eu já tive muitos esses problemas, eu me lembro que eu sou contador, eu tenho um escritório, aí o que acontece? Na pandemia eu perdi muito cliente, E antes, da pandemia eu já vinha perdendo muito cliente, e aí o que acontece? Eu fui acometido, desse sintoma do pessimismo. Aí, toda vez que o telefone tocava, eu já pensava, eita, mais uma empresa para fechar, eita, mais um cliente que vai pedir a empresa de volta, eita, isso, eita, aquilo. Isso foi me acometendo, foi feito um monstro. Ele vai crescendo dentro de você, aquele pessimismo vai crescendo. De repente a sua mente ela fica tomada completamente. Você olha para um lado, olha para outro, assim, você só consegue pensar em desgraça, só consegue pensar em coisa ruim, sabe? Coisas que não estão acontecendo, não estão acontecendo, mas a mente ela fica maquinando, trabalhando, contrário, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, isso acontece muito com as pessoas, essa questão aí, E eu tive que enfrentar esse gigante dentro de mim mesmo, enfrentar esse gigante e a palavra, orando, pedindo a Deus, fazendo sempre minhas orações e declarando, para Deus tirar esse pensamento negativo, esse pessimismo, esse moído que fica no juízo do caboclo, E sempre pedindo a Deus para Deus me dar, porque o pessimismo ele trava a pessoa fica travada, fica amargurada, angustiada, ansiosa demais, ele tira as energias da pessoa, a vitalidade da pessoa, a força criativa, criadora, O pessimismo é terrível na vida do ser humano. Então, como vencer o pessimismo? Quais são as atitudes que eu tenho que ter? Hoje eu já sei lidar com esse negócio, com esse moído do pessimismo, graças a Deus. E vamos para a palavra, Vamos para a palavra aqui. Sim, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês, se possível, pessoal, assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você pudesse assinar o canal, viu? Eu estou sempre por aqui, ok? Então, vamos aqui para a palavra, Aqui em Juízes, capítulo 6 e versículo 13. Vamos ver um personagem pessimista. Será que tem pessoas pessimistas na Bíblia? Será que tem, hein? Acho que a gente vai encontrar um aqui, ok? Ele está por aqui. Juízes capítulo 6, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o anjo do Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Veja bem aqui essa história, fala justamente dessa questão que Gideão estava vivendo, um pessimismo terrível,
ele se reportando aqui ao passado, né? Ele estava querendo dizer assim: Deus fez tanta coisa no passado, nossos pais nos tirou do Egito, mas hoje o Senhor nos desamparou. Veja o que é que está acontecendo. Geralmente o pessimista, quando ele não se conecta a um cenário caótico na vida dele, ele projeta esse cenário, né? Ou seja, o que é projetar? Projetar é você criar dentro de si uma imagem, um pensamento, uma situação e projetar para o futuro, entendeu? Agora, como eu falei no início, né? Na pandemia eu perdi muitos clientes, aí quando tocava um telefone, eu digo: eita, mais um. Não aconteceu, mas eu já estava projetando: eita, eu vou perder mais um cliente, entendeu? E assim sucessivamente, o telefone toca, eita, eu vou perder o emprego, é demissão, né? O médico liga, eita, é câncer, sabe? Então tudo isso são projeções mentais que o pessimismo ele traz na nossa vida, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é confrontar, questionar. Por que eu estou pensando assim? O porquê que está me vindo essa balbúrdia de pensamentos, né? Você se questionar, eu acho que o caminho é um caminho muito interessante, né? Ou seja, Gideão aqui, ele se reportou ao passado e repercutiu no presente que ele estava vivenciando, né? Porque ele estava vivendo um momento muito difícil na vida dele, sabe? Como cidadão e como nação, né? E aí o que acontece? Deus nos desamparou. Quando a pessoa chega a esse ponto de dizer Deus me desamparou, né, pessoal? Aí a crise aumenta, não é? A crise aumenta dentro do ser humano. O pessimismo foi tão forte na vida dele que ele não estava nem acreditando nele mesmo, sabe? Não estava acreditando que ele podia, porque aqui o anjo diz assim: vai nessa tua força. O anjo antes disse assim: tu livrarás a Israel da mão dos midianitas, não é? E aí ele foi acometido de toda uma situação, espírito de pequenez, baixa imagem, aquela pessoa que acha que não é capaz, aquela pessoa que acha que não pode, que não tem condição, aquela pessoa que se acha inferior ao inimigo, sabe? Tudo isso a gente pode detectar aqui em Gideão, né? Você vê que ele estava tão incrédulo, tão pessimista, que como vencer o pessimismo? Como vencer o pessimismo é você enfrentar a crise, enfrentar o problema, enfrentar esse gigante dentro de você, não é? Isso mesmo, você olhar e ver o futuro, né? Determinar em nome de Jesus, se apegar com a palavra de Deus ou se orar. É raiz, pessoal, não tem outra saída não, sabe? Tem muitas coisas que a gente deixa de fazer em momentos de crise que são essenciais na nossa vida, não é? Ou seja, é ser raiz, pronto, acabou. Não tem moidinho, arrumadinho, não. É você orar mesmo, você exercer a sua fé, confiar em Deus, é você, né, até mesmo jejuar, sabe? E você ter atitude, né? E você resistir a esse pensamento, né? Porque o pessimismo, ele é um pensamento, né? Que passa na nossa cabeça, sabe? Então, como vencer o pessimismo? É isso, é você olhar e entender que há um Deus que está no controle de todas as coisas, para você não entrar em parafuso, entendeu? Aí aqui Gideão diz assim: mas enfim, né? Aconteceu no passado, mas hoje o que é que está acontecendo? Não é? A gente está se escondendo nas covas, está colhendo trigo e fugindo para malhar no lagar, para se esconder do inimigo, enfim, aquela coisa toda. 7 anos nessa situação, né? Até que Deus foi escolher ele para ser o grande libertador de Israel. Ele não estava acreditando em si mesmo. E aí ele colocou Deus à prova. Você já viu um ser humano colocar Deus à prova? Para você ver o tamanho, a dimensão que chegou a esse pessimismo de Gideão, né? E aí ele provou Deus, me parece que 2 vezes foi, e etc, etc. Para que se acendesse dentro dele aquela fé, aquela confiança voltasse, aquela esperança fluísse,
não é? Aquele otimismo retornasse à sua vida. Ele provou a Deus assim, como diz assim, rapaz, será que é Deus mesmo falando comigo? Eu vou ter que ter uma prova aí para saber se é Deus ou não. E ele foi, realmente questionou, e Deus ali, ele se revela, né, naquela prova ali que ele fez com Deus, de um novelo de lã, não foi? Certo? E ali o que acontece foi que ele começou assim, sabe? Não é. Até que ele teve aquela certeza, aquela convicção, e ele conseguiu romper, digamos assim. Ele conseguiu romper com o pessimismo, Ele conseguiu romper com o pessimismo, e a partir de então ele se tornou, claro, um grande libertador de Israel, né? E foi uma pessoa assim que a gente pode dizer assim que ele venceu em parte, né? Porque depois Deus levanta ele para ser o líder da nação. Ele não quis não, não quero ser líder não. Na verdade foi trabalhado digamos assim, uma parte, né, dos problemas que ele tinha, mas aí ele se achou incapaz de ser o líder de Israel na época, né? É isso, o pessimista ele se sente inferior, ele se sente incapaz para liderar, né? Ele se sente incapaz muitas vezes até de ser promovido na empresa. Eu não tenho condições, eu não sou capaz, coisas assim desse tipo, sabe? Eu sempre digo à minha esposa, se eu tiver dinheiro, em 3 dias eu piloto um avião, pelo menos esses miudinhos aí eu piloto. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa destemida. Quando me vem a oportunidade e eu tenho a oportunidade de fazer as coisas, eu sou uma pessoa que enfrenta mesmo, né? Eu me lembro que eu comprei um carro no sábado, quando foi no domingo eu estava dirigindo, Aí o pessoal dizia, tu és um doido, porque realmente eu sou meio azoado da cabeça, sabe? E eu aprendi a dirigir, acho que em 3 ou 4 horas, entendeu? E já saí já nas ruas, já na época, né? Isso faz muitos anos, hoje é diferente. Acho assim, sabe? O medo, o pessimismo, ele sempre vai existir na gente, sabe? Mas é uma coisa que a gente tem que lutar, porque o diabo ele pode usar isso como arma, que é para nos destruir, para tirar de nós as habilidades que Deus colocou, sabe? Entende? Às vezes o pessimismo ele tira a capacidade da pessoa de liderar, a capacidade da pessoa de prosperar, enfim, ele é terrível. Então, como vencer o pessimismo? É crer em Deus, confiar em Deus. Se você for psiquiatra, ele vai passar para você os barbitúricos dele que ele tem lá. Você vai ficar pior do que está. Não vai resolver seu problema. Não estou aqui, claro, dizendo que, dependendo das circunstâncias e do grau, não estou aqui dizendo que não pode ir ao médico. Mas eu acredito assim que, nesse grau, a palavra, a fé, a esperança, confrontar, questionar esse pessimismo, eu acho que é um caminho válido, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? É isso aí, pessoal. Como vencer o pessimismo? Vamos embora, a gente vai vencer em nome de Jesus. Creia, tome posse e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê.